Olá pessoal, sou a professora Giane, estou aqui com vocês novamente. Vamos para a nossa aula número 39. Olha só, né, quantas aulas já. E as atividades, como estão? Estão em dia, não estão? Quem está assistindo a aula pela TV está relevando na escola para entregar para os professores avaliarem. E quem está acessando o aplicativo Classroom também está realizando atividades, não é? Tenho certeza disso. Vamos para a nossa aula então? Hoje, então, a gente vai ver uma coisa um pouquinho diferente. Na aula anterior, a gente viu equação modular. Relembrando, né, que a equação modular, ela existe para qualquer x que pertença aos reais, ou positivo, ou negativo, ou frações, lembram disso? Número decimais. E que esse x, né, possui um único módulo. Por que um único módulo? Porque esse módulo resulta em um número positivo, certo? Por isso que ele tem um único módulo. Hoje, a gente vai usar um pouquinho do módulo ainda, mas vamos usar o quê? Função linear, função modular, desculpe. Função modular. E como que ela é definida? Em relação aos números reais, eu tenho o meu domínio em relação aos números reais, a minha imagem também em relação aos números reais, né? E ela é definida por a função em relação a x, f de x igual ao módulo de x, certo? E essa função, ela pode ser o quê? Da mesma forma que vimos na aula anterior. Ou ela pode ser negativa, ou ela pode ser positiva. Pode atribuir valores negativos ou atribuir valores positivos. Ok? Por isso que eu trouxe para vocês aqui novamente. O x, né? Lá dentro do módulo, ele pode ser o quê? Tem que ser o quê? X maior ou igual a zero. E se ele for o quê? Negativo, o que vai acontecer? Tem que ser o quê? Menor do que zero. Ok? Para relembrar um pouquinho, como é essa função modular, né? Ela vai envolver também uma função linear, certo? Eu trouxe para vocês um exemplo de como que é essa função linear. E uma curiosidade também, talvez alguns entendam muito mais do que eu, outros podem conhecer hoje. O que é essa curiosidade? Para segurar a tração e reduzir a patinagem, é necessário adicionar peso ao trator. A adição de peso extra tem o objetivo de proporcionar uma boa aderência ao solo. E essa adição de peso extra chama-se lastro. Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um trator, esse maquinário agrícola, que ele utiliza esses pesos. Percebam que eu coloquei as flechas aqui. Lastro líquido ele pode ter. É esse peso que está dentro dos pneus, que é o peso líquido, é a água que é colocada dentro dos pneus. Aproximadamente em torno de máximo 75% de água, né? Dependendo do modelo do que se trata. E também ele pode ser o quê? Lastro metálico, que ele pode ser colocado na roda traseira ou na frente do trator, aqui nesse espaço que é chamado dianteiro, que está na frente do trator, certo? Mas o que isso tem a ver, né, com a nossa função? Vamos ver lá. Olha aqui o primeiro exercício, vou explicar para vocês. Ao considerar o modelo X de trator, um exemplo qualquer, que pesa aproximadamente 4.300 quilos, e sabendo que uma boa quantidade de pesos extras, sejam os lastros, né, dianteiros, compreendem em torno de 10% da massa do trator, certo? Calcule quantos quilos de lastros desses pesos, né, metálicos, dianteiros, podem ser adaptados ao maquinário. Como que você pode fazer isso? Eu tenho a massa do meu trator, 4.300 quilos, e tenho que ele pode ter uma capacidade de em torno de 10%. Como você faria para resolver esse problema? É com você agora.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse problema? Então, como que fica? Como que eu faço para saber, né, qual é a quantidade aproximada de peso para colocar, né, esses chamados lastros dianteiros no meu maquinário agrícola? Então, eu tenho lá que 4.300 quilos a massa do trator, né, vezes o 10% dessa capacidade. Então, como que eu fiz aqui? O 10% não é o 10 por 100 lá em porcentagem? Então, é 10 sobre 100. Então, eu realizei aqui uma multiplicação. 4.300 vezes 10 e o 1 que está embaixo do 4.300 vezes o 100, né? Então, eu tenho aqui, ó, 43.000 divididos por 100. Realizei uma simplificação dos zeros para ficar um pouquinho mais simples, né? Simplifiquei as duas quantidades de zero que tem no denominador com as outras duas no numerador e achei a resposta de 430 quilogramas, aproximadamente, certo? Mas, para chegar ao resultado, a gente precisou fazer o quê? Multiplicar a massa por quem? Pelo percentual, não é? E como que isso pode ser expresso em forma de função? Por que adiantou resolver o problema se eu ainda não quero ver a função? Tem sim. Como que eu faço? Eu vou usar o quilo, usar a minha variável, vou chamar ele de x, a massa desse trator. Então, eu estou encontrando o que é a quantidade de pesos dianteiros para esse determinado maquinário, ele pode ser expresso em função de x, que esse x é em função de quem? Da capacidade de massa, né, do trator. Então, como que eu fiz aqui? A minha função em relação ao x, que é em relação ao quilo, vai ser x vezes o 10%, certo? Então, esse 10%, conforme eu falei para vocês, 10 por 100, não é? 10 por 100 eu simplifiquei aqui e ficou quanto? 1 sobre 10. 1 vezes x, eu tenho x, né? E 10 vezes o 1 aqui que está aqui embaixo, eu vou ter 10. Então, qual é a minha função, né? Que pode ser usada para essa situação, para esse caso, né? F de x igual a x sobre 10. Tá, mas esse tipo de função é chamado do quê? De função linear. Por quê? Porque ela não tem lá, lembra da função afim, que era ax mais b? Ela não tem o valor do b, ela tem somente o valor que acompanha a variável, né? Que é o coeficiente angular. Por isso que ela é chamada de função linear. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês também uma demonstração de como que isso fica no gráfico, como que essa função se comporta no plano cartesiano. Como que ela fica? Já a função modular f de x igual a módulo de x, considere os seguintes casos que você já conhece. Ou vai ser maior ou igual a zero, ou ela vai ser o quê? Menor do que zero, né? De acordo com o valor do meu x. Como que eu faço mesmo? Relembre um pouquinho as aulas anteriores que vocês já tiveram. Como que eu faço para encontrar o valor do y aqui na minha função? Aqui eu tenho que minha função é f de x igual ao módulo de x. A única coisa que mudou de antes é que agora eu tenho o módulo, certo? Então, ó, percebam, eu fiz o exemplo com o zero. F de zero igual a módulo de zero igual a zero. Como fica o 1, o 2 e o 3? Vamos lá? É com vocês.
E aí, pessoal? Conseguiram substituir, né? Os valores de x que eu deixei para vocês? Quais que eram? O 1, o 2 e o 3. Como que ficou? F de 1 igual a módulo de 1 igual a 1, porque é positivo. O F de 2 igual ao módulo de 2 igual ao 2, porque é também positivo. E o F de 3 é igual ao 3, porque o módulo de 3 é um valor positivo. E olha que interessante como que essa função se comporta no gráfico. Verifiquem de onde que ela está partindo, né? E qual a direção que ela está tomando. Percebam que ela tem uma inclinação, né? Essa reta tem uma inclinação. Por isso que ela é chamada de função linear, certo? Ela não é paralela a um dos eixos, não está sobre o eixo. Ela tem uma certa inclinação, ela é um pouco tortinha, ela é oblíqua em relação, né, ao eixo x e em relação ao eixo y, certo? Mas e agora? E os valores negativos? Vocês também vão resolver, tá? Vão substituir o quê? O menos 1 no lugar do x, o menos 2 no lugar do x e também o menos 3. Da mesma forma, só que percebam que o quê? O módulo de x, se o x for menos x. Agora ele é menos x. O que vai precisar fazer aí? Talvez uma regrinha de sinal, não é? Vamos lá? Tudo bem, pessoal? Conseguiram? Né? Com certeza, né? Super fácil. O que aconteceu aqui? Olha aqui, módulo de menos 1, qual que é o valor? É positivo, lembram isso? Atentaram-se que relembraram na aula de módulo? O módulo de menos 2 é igual a quanto? 2, porque é positivo. E o módulo de menos 3, quanto que é? É igual a 3, porque é positivo. Como que ficou esse gráfico? Percebam que já hoje a gente estava com o quê? Com o outro lado, né? No primeiro quadrante. Agora estamos no quê? No segundo quadrante. Olha a função linear, mostrando a característica dela. Mostrando que ela é oblíqua, que ela está talvez na diagonal, como vocês quiserem chamar, não é? Então percebam o seguinte, aqui eu coloquei para vocês tanto o módulo de x, né? A função modular de x, se o x for positivo ou também se o x for negativo. Juntei, né? Fiz uma junção das duas funções. Percebam aqui que aqui agora, com isso, eu tenho a função modular do quê? De x. Olha como que ela se comporta no gráfico. É um tanto diferente, não é? E agora eu vou trazer para vocês mais um exemplozinho. E para esboçar o gráfico da função x menos 1, mudou um pouquinho. O que aconteceu? Apareceu esse menos 1 aqui. Então, primeiro, vamos verificar, né, como ela pode se comportar esse módulo. Eu tenho x menos 1. Lembre-se que esse x menos 1, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, certo? Então, ele sendo positivo, ele vai ser maior ou igual a 0.
Ele sendo negativo, ele vai ser menor que zero, certo? Quando isso acontece, o que eu vou verificar primeiro? O vértice dessa função. O que é o vértice? Aonde ela inicia, onde ela faz aquela curvinha lá embaixo, não é? Eu já mostro para você de onde que ele se encontra. Então, aqui eu tenho f de x igual ao módulo de x menos 1. Para encontrar o vértice, o que eu vou fazer? O meu f de x é igual a zero, certo? Ele vai estar sobre o meu eixo x. Então, o meu y vai ser igual a zero. Por isso, o f de x igual a zero. Então, eu tenho aqui o y igual a x menos 1. Como o y é zero, x menos 1 igual a zero. Isolando a minha incógnita, eu encontrei que o x vai ser igual a 1. Substituindo o x na expressão, vocês vão verificar que o y realmente é zero, certo? Como? Percebam aqui, x, 1, né? 1 menos x, eu vou ter zero, desculpe, 1 menos 1, né, professora? 1 menos 1, zero. Módulo de zero, zero. Então, achei que o vértice vai estar aonde? Lá no meu plano cartesiano. Lá no ponto 1 e 0. 1 para x, 0 para y, certo? Agora, o próximo passo é esboçar o gráfico dessa função que eu passei para vocês, módulo de x menos 1. Da mesma forma que fizemos anteriormente. Como que a gente fez? Substituiu primeiro os valores positivos na minha função. Qual é a função? X menos 1. Se o x menos 1 for positivo, certo? Novo módulo, né? Módulo de x menos 1. E vamos verificar quais são os valores que vai acontecer, que vai aparecer e como que essa função vai acontecer no gráfico, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu fiz o primeiro exemplo, substituindo quem? O zero. Aqui, ó, f de zero, tá? Olha, a professora colocou 1 ali, né? f de zero é igual a 0 menos 1, né? Quanto que é o módulo de menos 1? O módulo menos 1 é 1. Agora, com o 1, com o 2 e com o 3, vocês realizam a mesma forma, né? Vão lá no x, substitui o 1, depois substitui o 2 e depois substitui o 3 e encontra o módulo, ok? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, pessoal? Né? Concluíram a substituição? Lembra que a professora comentou que estava aqui f de 1, né? A professora organizou para vocês, arrumou aqui, então f de 0 igual 0 menos 1, ok? E como que ficou o restante? Como que vocês substituíram o restante? O f de 1, né? 1 menos 1 igual a 0, porque o módulo de 0 é 0. E aqui, o f de 2, 2 menos 1 é igual a 1, módulo de 1 é igual a 1. E o f de 3, 3 menos 1 é 2, módulo de 2 é 2. 2. Então, percebam aqui na tela como que está o gráfico. Como que está o gráfico? Ele está indo para cima, certo? Ele está indo para cima. 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 Ele está indo para cima
Lembra que eu falei para vocês? Eu vou demonstrar aonde que está o vértice. Então, olha o vértice que nós encontramos lá. Não era 1 e 0? Olha o ponto aqui que está em rosinha. Esse é o vértice, por quê? Aonde ela está iniciando, percebem aqui? Aonde ela está iniciando, essa minha função, a minha função linear aqui, né? E aqui a minha função modular, como que ela está acontecendo, certo? E aqui? E quando os valores forem negativos, como que eu faço, né? Da mesma forma, olha lá, x menos 1, né, o módulo, e vou substituir no x o menos 1. Como que vai ficar, será? Uns minutinhos para vocês registrarem isso aí no caderno de vocês e realizarem a substituição. Conseguiram? Concluíram aí, pessoal? Como que ficou lá? Substituindo no lugar do x o menos 1. Menos 1, menos 1, módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Substituindo o menos 2 no lugar do x, eu vou ter o quê? Menos 2, menos 1, menos 3. O módulo de menos 3 é 3. E substituindo o menos 3 no lugar do x, eu vou ter o quê? Menos 3, menos 1. Menos 3 menos 1 é menos 4 e o módulo de menos 4 é 4. Verifiquem aqui na tela como que está a outra parte da nossa função, né? Como que ela ficou, então? Olhem aqui, é o gráfico da função, né? f de x igual ao módulo de x menos 1. Analisem como que ela ficou. Aqui está o nosso vértice, estou apontando para vocês verificarem aonde que eles se encontram e como que essa função se comporta, certo? E agora, eu tenho aqui uma perguntinha, né? Enquanto eu vou falando, vocês vão pensando, né? E se a função for f de x igual a 2 mais o módulo de x menos 1? Como que vocês acham que isso vai acontecer? Como que esse gráfico irá ser transcrito, né? Então,
Olha lá em amarelo, eu coloquei para vocês. O 2 mais. O que será que é esse 2 mais? Olha uma outra possibilidade de expressar essa função quando você já tem uma, né, como exemplo, né, como padrão, já tem a função f de x, né, do módulo de x. Então, se eu tenho uma outra função que é parecida, a função f de x igual ao módulo de x menos 1, né, tem uma função que ela é parecida, o que acontece? 2 mais essa função. Olha aí em vermelho, onde que está a nossa função que resolvemos há pouco. Módulo de x menos 1. Percebe? Olha em azul essa função que eu pedi para vocês pensarem. 2 mais o módulo de x menos 1. Percebam o seguinte, olha esse 2 mais. Ele não está dizendo o quê? Que eu tenho um aumento de 2 unidades. Percebe? Ele aumentou 2 unidades, né? Para cima de onde estava a minha função modular antes. Ela se comporta da mesma forma, porém ela está um pouquinho acima. Ah, professora, mas se fosse 2 menos o módulo de x menos 1, ela ia descer 2 unidades, da mesma forma, ok? Então aqui eu tenho um exercício para vocês agora. Como será que vai ficar o gráfico dessa função modular? Represente o gráfico da função f de x igual ao módulo de x menos 4. O que a gente já viu hoje? O módulo de x. Olha que fica um pouco mais fácil. Verifiquem nos registros de vocês aí que vocês já sabem qual é essa função módulo de x. Mas, o que acontece aqui no final? Menos 4. Como será que vai ficar isso daí? Vamos lá?
E aí, pessoal, como que foi resolver esse exercício? Como que ficou? Qual foi o comportamento dessa função? Vamos ver lá? Então, eu trouxe para vocês um passo a passo, conforme a gente já viu nos exemplos. Vamos considerar a função f de x igual ao módulo de x. Essa a gente já não viu, a gente já viu, né? Então, ó, como que ela se comporta? O x, que está aqui dentro do módulo, ele pode ser o quê? Ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero se ele for positivo. E ele vai ter que ser menor que zero se ele for negativo. Depois disso, o que a gente precisa encontrar? O vértice dessa função, que eu mostrei para vocês lá, que é como se fosse o início dela, né? O menor ponto nesse caso. Então, aqui, o f de x é igual ao módulo de x. Lembrem-se lá que o y é igual a zero, ou seja, o f de x é igual ao y, que também é igual a zero. Então, qual que vai ser, né, o valor do meu x? Mas se eu tenho aqui que o f de x é igual a y, e o y é igual a zero, e o y é igual ao módulo de x, e o módulo de x tem que ser um valor, né? O módulo, o resultado do módulo, um valor maior que zero, então eu vou ter o quê? Que o x também é igual a zero. Então eu tenho tanto o x quanto o y valendo zero nesse caso. E aqui eu coloquei para vocês a coordenada do vértice, certo? Mostrando que ela está na origem do plano cartesiano, no ponto 0 e 0. Agora, percebam que eu não precisei fazer todas as substituições novamente, igual fizemos no exercício anterior. Eu só analisei o comportamento da função modular, que está aqui, né, f de x, igual ao módulo de x, e verifiquei que o quê? Que essa f de x igual ao módulo de x é o quê? Menos 4. O que eu falei para vocês? Menos 4. Ela está 4 unidades de medida abaixo o vértice dela. Olha o que aconteceu com o vértice. Ele está distante 4, né, unidades de medidas do vértice da minha função que eu peguei como exemplo, que era f de x igual ao módulo de x. O que aconteceu aqui? Como que ficou esse gráfico? Então, eu tenho aqui em vermelho, aqui é a função, né, do módulo de x, e em verde eu tenho a função módulo de x menos 4. Não fica fácil dessa forma? Fica muito simples, né? E, né, estamos finalizando nossa aula e por último temos um desafio. Olha que esse desafio está um pouquinho diferente. O que apareceu aqui? Olha, qual dos gráficos representa a função f, que o domínio são os números reais e a imagem também são os números reais? Como que vai acontecer, né? Como que ele vai aparecer esse gráfico? A função é f de x igual ao módulo de x vezes o x. É a letra A ou a letra B? Percebam? Olha o módulo de x aqui. Vocês já conhecem esse módulo de x. Porém, vai acontecer uma coisa diferente agora, porque eu estou o quê? Multiplicando por x. Vezes x. X vezes x. X vezes x, o que acontece com x vezes x? Por isso que ela tem um comportamento um tanto diferente. Eu não estou somando ou diminuindo como fizemos. Eu estou o quê? Multiplicando. Como que vai ser o gráfico? Será a letra A ou a letra B? É com vocês.
E aí, galera? Como que ficou o gráfico de vocês? Vocês encontraram o gráfico A ou o gráfico B? Eu acho que vocês encontraram o gráfico B, não é? Como que é isso possível? Como que isso foi possível? Eu resolvi o desafio para vocês. Então, eu tenho lá que a função modular de módulo de x vezes o x, o que acontece com ela? Eu vou substituir quem? Os valores maior ou igual a zero e os valores para x menor que zero. Então, substituindo aqui na primeira, eu tenho aqui o quê? F de zero é igual ao módulo de zero vezes o zero. Quanto que é o módulo de zero? Zero. Zero vezes zero, zero. Encontrei o primeiro y. O segundo, substituí o 1. Aqui, módulo de 1 é 1. 1 vezes 1, 1. Aqui, o terceiro, substituí o 2. Né? Módulo de 2 vezes o 2 é 4. E 2 vezes 2, né? Módulo de 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Substituindo o quarto ponto que eu usei, você pode usar mais pontos se quiserem. Eu usei até o 3, né? F de 3 igual ao módulo de 3 vezes o 3. Módulo de 3 é 3, 3 vezes 3, 9. Achei as primeiras coordenadas. E se elas forem negativas? Eu usei quem? O menos 1, né? O menos 2 e o menos 3, certo? Então, substituindo aqui, o que acontece? Módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é 1, certo? 1 vezes menos 1, mais com menos é menos, 1 vezes 1, 1. F, né, de menos 2, substituindo x sendo menos 2. O módulo de menos 2 é positivo, então vai ser 2. Aí o 2 vezes o menos 2, mais com menos é menos, 2 vezes 2 eu tenho 4, certo? Percebam aqui que eu substituí quem? O menos 3. Módulo de menos 3 é 3. 3 vezes 3 é 9, mais com menos é menos. Eu achei menos 9. Então, o que aconteceu aqui? Olha as minhas coordenadas. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. Estão aqui, né? 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. E as outras também, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 4, menos 3 e menos 9, certo? Então, aqui, como que se comportou essa função? Percebam que ao realizar a junção dos meus pontos, eu tenho, né, um tanto da minha função, uma parte dela no primeiro quadrante e o restante ela está onde? No terceiro quadrante. Ai, professora, mas ela não tem mais aquele aspecto que a gente estudou já hoje. É isso que eu quero deixar como curiosidade para vocês para a próxima aula. Como será que é essa função? Por que ela é um pouquinho diferente? Certo? Porque a nossa aula de hoje chegou ao fim. É sobre função modular. A próxima aula também vai ser sobre função modular. Certo? Espero vocês, né? Espero que vocês treinem os exercícios, façam cada vez mais e sempre tirem as dúvidas com os professores, ok? Até a próxima!